Você sente que o amor cristão ficou abandonado em sua vida? Que ele se tornou uma palavra bonita, mas vazia de ação? Hoje quero te convidar a uma experiência. Reviver esse amor dentro de você, agora. Maíse Braga vai nos lembrar que não se trata de ideais distantes, mas de escolhas práticas, transparentes, corações dispostos. Em cada gesto simples, em cada olhar, em cada silêncio, podemos reacender o fogo divino que Cristo nos legou. Mas qual é o ponto de partida? Será que estamos prontos para abandonar conveniência, orgulho, medo e deixar o amor assumir o comando? Fique comigo até o fim. No decorrer desta mensagem, você vai ouvir algo capaz de tocar onde você mais teme olhar, e talvez provocar uma mudança real. Se inscreva, compartilhe, acima de tudo, mantenha o coração aberto. Eu tenho ouvido muito as pessoas, e amigos inclusive, comentando comigo: Maíse, se a humanidade não aprender com essa pandemia, coisas ainda piores vão acontecer. Eu confesso a vocês que não acredito nisso. Eu acho que a minha geração, eu tenho 63 anos, se Deus quiser, não vai ver um momento tão difícil como esse se repetir. Não só porque nós vamos aprender, porque eu acho que aprender se aprende todo dia, e talvez não fosse necessário uma pandemia que deixou o mundo de joelhos, mas enfim, aconteceu. Mas principalmente porque há quanto tempo, só para citar doutrina espírita, nós temos esse corpo de leis maravilhoso a nos falar sobre o amor de Jesus. Em 1857, eu não esqueço nunca a data porque eu sou de 1957, exatamente 100 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, eu reencarnei. A verdade é que, desde 1857, quando o Livro dos Espíritos vem a público e causa furor em Paris, quando está numa livraria e o povo se aglomera, eram 505 perguntas, ainda um livro menor, nós temos sim noção de que somos o passado em forma de presente, que a lei de causa e efeito existe para todos nós, que sairemos da morte quantas vezes forem necessárias, da vida jamais sairemos, que a vida são nossas escolhas e não adianta culpar a ninguém a não ser a nós mesmos, que aquilo que não construímos não nos esperará por milagre, fora da matéria, ou ainda nessa existência, como vejo tanta gente imaginar. Um livro muito antigo, fino, que ainda existe, Bem-aventurados os Simples, psicografado por Chico. O espírito de Valérium, que com certeza reencarnou, mas ele era um espírito que escrevia pequeninas histórias, rápidas, maravilhosas. E o livro Bem-aventurados os Simples foi um dos primeiros livros que eu utilizava com 16 anos de idade para contar histórias rápidas para o público, então ainda tão pequeno, que fazia tratamento de desobsessão na comunhão espírita nas quintas-feiras à noite. Eu me lembro de que eu comecei lendo o livro Fonte Viva, que era o meu livro favorito, e muitos anos depois eu descobri que o livro de cabeceira do Chico Xavier era Fonte Viva. Ai, meu Deus, eu tinha alguma coisa em comum com o Chico. Mas a verdade é que eu era tão envergonhada que eu ficava de cabeça baixa lendo as páginas do Fonte Viva. Obviamente, saía até briga, porque todo mundo, desinteressado da leitura que eu fazia, queria tomar passe rápido para voltar para casa. E um dia os espíritos disseram que eu não leria mais, mas que eu tinha que contar histórias. Eu me apavorei. Porque, detalhe, eu tinha que decorar as histórias, tinha que olhar para o público ao contar as histórias e não podia mais me defender atrás do livro. Mas obedeci. E aí aconteceu uma coisa curiosa. As pessoas cediam o lugar delas, dando lugar aos outros, porque elas queriam, na sua maioria, ficar até o final para ouvir o final das histórias. Então aconteceu o contrário. Ao invés de brigar para tomar passe logo e ir embora para casa, as pessoas queriam
ficar para escutar o final das pequenas histórias. Então, desde muito garota, eu devia isso a Valérium. E numa das pequenas histórias, e eram todas ilustradas em preto e branco, meu Deus, livros da década do início de 73, né, do século passado, há um homem nadando. E a história rápida conta o seguinte: quando você cai num rio, se você estiver de barriga para cima, você não se cansa absolutamente, porque você não precisa fazer esforço nenhum. O rio vai levando você. Mas existe um problema. O rio vai determinar onde você vai parar. Porque afinal de contas você está ali, deitadinho, de barriga para cima, sem querer se esforçar, deixando que o rio determine o seu final. Mas se ao contrário, você se vira de bruços e começa a fazer força com seus braços, no sentido contrário à água do rio, você vai estar exausto talvez ao final, mas você vai escolher onde você vai sair do rio. Vejam só, uma história rápida e pequena, mas fundamental. Porque no fundo é a história de todos nós. É a história de todos nós até hoje. Porque quantas vezes, portas adentro da casa espírita, que um dia o nosso coração escolheu, nós temos o discurso pronto e a solução adequada para todo aquele que chega, ou aquele que está ali há tempos, mas que de repente ameaça tropeçar. Esquecidos de que o esforço da jornada que o outro vai ter que empreender, às vezes nós fingimos que não existe. Quem de nós já não teve um amigo, alguém que chegou e disse: ah, se eu lhe contasse a minha vida, e quando a pessoa conta uma parte da sua vida, você fica estarrecido. E pensando, sem dizer: meu Deus, se eu tivesse passado pelo muito que essa pessoa já passou, eu não teria aguentado. Mas a pessoa ali permanece. Emmanuel sempre dizia: nunca critique ninguém quando alguém fracassa, porque você não sabe se muito antes os seus pés não teriam falhado, antes de quando aquela pessoa desistiu. Então, quando nós falamos de reviver hoje o amor cristão, partimos do princípio que esse amor cristão deixou de existir em muitas ocasiões na nossa vida. Que em muitos momentos nós nos afastamos do amor cristão. Tanto é verdade que com certeza não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira encarnação que nós temos contato com a própria doutrina espírita e principalmente, nem se fala, com a mensagem de Jesus. Os espíritas de hoje, e muitos de nós nos escondemos dentro da doutrina espírita, são os inquisidores de ontem. São os loucos das cruzadas. São os senhores de terras vastas que escravizavam a muitos. São os romanos de antigamente, que dominavam o mundo sob a espada. E hoje, claro, hoje eu encontrei. Hoje o espiritismo mudou a minha vida. Na hora em que surge a prova, é que saberemos. Na hora que chamados somos a testemunhos utrizes, é que vamos ser testados. E às vezes não em coisas grandes, não. Pequeninas coisas. Ceder o lugar. Saber que não é o nosso momento, é o momento do outro. Incentivar aquele que vier depois de nós, novas gerações, fazendo uso da palavra, do trabalho no bem, espalhando coisas positivas, sendo mais do que espíritas,
sendo verdadeiros servidores de Jesus, tendo mais do que fé, certeza absoluta de que nós viemos para mudar o mundo, mas que jamais o faremos sem mudar a nós mesmos. Se cada pessoa que deixou na Terra um rastro de luz tivesse pensado 1 minuto na sua conveniência, não teria feito nada. E, infelizmente, para muitos de nós, a nossa conveniência ainda conta. Agora eu não posso, porque eu estou com dificuldades. Ou materiais, ou de saúde, ou de afeto. Ou agora eu sou muito novo, ou agora eu comecei família, ou agora meus filhos adolescentes estão dando trabalho, ou agora meus filhos maduros precisam de mim, ou agora meus netos é que precisam de mim. E a desencarnação chega. E você sempre planejando algo. Ainda ontem, falando para amigos numa palestra, como estou falando para vocês, eu me lembrei de uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que está no livro Instruções Psicofônicas, e é uma mensagem de março de 1954. Através de Chico Xavier, o Dr. Bezerra diz que tantos de nós, quando estamos na Terra, planejamos, nos conscientizamos, é verdade, temos que ser bons, é verdade, temos que mudar, é verdade, temos que ser servidores de Jesus. Mas planejamos tanto e leva tanto tempo para nos conscientizarmos dessa certeza absoluta que o desencarne chega e mais uma vez voltamos de mãos vazias para a verdadeira existência. Mais uma existência inteira em que apenas sonhamos sem haver realizado. E o espírita é especialista nisso, porque ele mesmo diz, ou olha com aquele olhar assim de quem sabe que está mais preparado do que o vulgo, do que os outros, para mudar a si mesmo. Tem mais elementos, tem mais instrumentos. Então, se temos tudo isso, o que nós estamos fazendo? Como será quando a pandemia terminar e as pessoas procurarem as casas espíritas? E vão procurar. Chico dizia muito bem, nunca seremos uma doutrina de milhões. Sabemos disso. Porque no início, eu acredito que vai haver uma corrida às casas espíritas em busca de explicações para si mesmos, para os conflitos familiares que transbordaram nessa época, enfim. Mas quem é que eles vão encontrar dentro da casa espírita? Somos nós? Somos nós os mesmos? Ou somos nós que também aprendemos com o isolamento que tivemos que fazer? Com o aprendizado de nos preocupar conosco sim, mas também com o nosso próximo? Será que nós ainda vamos ver uma família, às vezes, debruçada sobre uma lata de lixo na rua, tentando encontrar alguma comida, e não vamos fazer nada? Vamos só nos comover? Porque de emoção o mundo está lotado. Emoção nas redes sociais, em que as pessoas se degladiam, se odeiam, tecem as críticas mais acerbas sobre tudo e sobre nada. Eu nunca tive uma rede social, nunca tive um celular, mas o pouco que me contam, eu fico impressionada. Como as pessoas têm capacidade mental de suportar isso, de se meter na vida dos outros, de escutar críticas às vezes descabidas e de fazê-las. Quem somos nós para observar a vida alheia? Se a nossa vida segue a matroca de muitas encarnações para cá. É a hora de nós pensarmos em tudo isso. É a hora de tornarmos a teoria prática. Quantas infinitas vezes as pessoas chegavam cedinho ao centro do Chico e o viam varrer o chão do salão. Chico, o que você está fazendo com essa vassoura na mão? Varrendo. E continuava. Já muito idoso, ele ia visitar aquelas senhoras necessitadas, quando não materialmente, espiritualmente, psiquicamente. E as pessoas ficavam preocupadas, ele já estava idoso demais. Chico, mas por que você se presta a isso? Por que você vai longe, às vezes sozinho, para essas visitas? E o Chico dizia,
porque eu preciso muito encontrar os meus professores de paciência, que, segundo ele, eram as pessoas que ele visitava, vivendo dramas que ele ia confortar. Também perguntavam: Chico, você fica em pé, essa multidão na sua frente, essa fila, como é que você não se esgota? Como é que você não desmaia? E ele dizia: não, cada pessoa dessa que me vem pedir algo, na verdade troca energia comigo. E eu me abasteço. E ao final do dia, até das minhas dificuldades de saúde, que não são poucas, eu melhorei. Isso é muito sério, porque nós nos esquecemos disso. Nos esquecemos que toda energia que sai de nós primeiro nos imanta, depois vai na direção do outro. Às vezes sentimos mal-estares, fazemos exames, check-ups, ninguém descobre o que temos. Procuremos no nosso coração. Procuremos na nossa emoção, muitas vezes doente, muitas vezes problemática, muitas vezes ansiosa. Ainda há tanto para realizar, ainda há muito para viver. Embora para todas as pessoas que partiram vítimas do vírus não haja mais tempo. Elas terão que retornar para uma nova existência na Terra. E às vezes nós ainda brincamos com isso, como se não fosse sério, como se tudo já tivesse acabado. Eu caminho 4 vezes por semana, por 1 hora, com minha filha, que mora aqui, onde moro, no mesmo bairro que eu, usando máscara, face shield. Sou vista, eu percebo pelo olhar das pessoas, como se eu fosse um ET. Porque as pessoas se admiram. A maioria já está sem máscara. Algumas até abaixam os olhos, assim, imaginando, coitada dessa mulher, deve ser super doente. Simplesmente porque eu não estou cuidando só de mim, mas estou cuidando de todas as pessoas à minha volta. E eu só faço isso. Durante quase 7 meses eu não saí de casa para nada. Absolutamente nada. Hoje, a cada 15 dias eu atravesso a rua, vou à farmácia comprar meus remédios e vou ao mercado rapidamente comprar minhas frutas. Gente, parece que eu estou na Disney. No fundo, conheço pessoas que tinham ideia de que suas famílias eram perfeitas, seus filhos e netos os mais brilhantes, e com o isolamento descobriram que tinha alguma coisa errada. Por isso os psicólogos, os terapeutas estão lotados, porque não é só na religião que a pessoa vai encontrar a solução, não. É se tratando. A doença não é simplesmente a pandemia. É tudo aquilo que nós precisamos solucionar. O Chico tinha uma grande amiga, uma senhora muito idosa e muito necessitada, que adorava assistir palestras. Mas ela cada vez ia num centro diferente. E ela tinha um problema de asma, então ela tossia muito. E o Chico, uma vez, ficou tão indignado que ele contou essa história numa reunião familiar. Ela havia ido até uma palestra, era um orador famoso, todo mundo na cidade esperando o orador e tal. O orador começa a fazer a palestra. A pobre teve na plateia uma crise de tosse. Imagine, ela não conseguia parar de tossir. Logo surge um copo d'água, mas parece que a água fez ficar pior. As pessoas incomodadas, achando aquilo uma inconveniência. E aí o orador, claro, parou de falar, porque todas as atenções foram para ela, porque ela não parava de tossir. E todas as soluções tentadas, nada, ela não parava. E aí alguém, de forma ríspida, diz: a senhora, por favor, se retire. A senhora se tornou uma inconveniência nesse salão. Nós queremos assistir a palestra e a senhora não consegue controlar a sua tosse? Ela então se ergue, vira-se para a plateia e, na sua simplicidade de mulher analfabeta, diz: mas se me expulsam da casa de Deus, para onde eu irei? Essa história aconteceu há muitos anos, mas o Chico não se esquecia. Se me expulsam da casa de Deus, para onde irei?
Nós temos, em doutrina espírita, que ser, com certeza, mais acolhedores do que temos sido. Todos nós. Quando a pessoa entra na casa espírita, não importa a idade que ela tem, o que a levou ali, talvez só ilusão, talvez tolice, mas ela precisa saber que ela encontrou um lugar de trabalho, de socorro e de trabalho. Tanto é que é por isso que nós nunca seremos milhões, porque raros de nós, após o socorro, permanecem para o trabalho. Você pode ver a pessoa passar por uma desobsessão tremenda. Quando tudo fica bem e você propõe serviço, geralmente a pessoa diz: eu prometo que eu volto. Eu conheci pessoas que conversaram comigo e voltaram a falar comigo 30 anos depois. 30 anos. Para chorar as mesmas coisas de 30 anos antes e ainda dizer: Maíse, se naquele dia eu soubesse, eu teria ficado. 30 anos. Então, nós vamos precisar sim ser mais acolhedores para que essas pessoas se sintam minimamente incentivadas a ficar. Se o coração delas não quiser, imaginemos que elas saíram para o mundo levando a mensagem que rapidamente tiveram para outros lugares. Dr. Bezerra de Menezes, na Comunhão Espírita, sempre dizia que, ainda que só uma vez a pessoa tivesse atravessado a porta da comunhão, ele citava a comunhão como mentor da comunhão que ele era. Só uma vez a pessoa tivesse atravessado a comunhão, recebido um passe ou assistido uma palestra e nunca mais tivesse voltado, seu nome registrado pelo mundo espiritual permanecia sob a tutela das forças maiores para sempre. Mas ele falava isso assim, entre nós, os dirigentes, trabalhadores. Porque se a gente espalhasse isso, as pessoas com certeza iam dizer: já estou no livro do Dr. Bezerra, então não preciso voltar. E confesso a vocês que eu sei bem que só quando seu suor cai no chão de uma casa espírita é que você pode dizer que ali está a sua alma, ali está o seu coração. E felizes de nós, quando não existirem mais casas espíritas, ou igrejas, ou templos, nós vamos para o mundo. Vamos espalhar pelo mundo todas as alegrias de quem sabe. E saber é ainda mais do que simplesmente acreditar. Jesus sabia tanto disso que afirmou: vós sois deuses. Se nós pensássemos nisso todos os dias, seria extraordinário. Nós mudaríamos mesmo o nosso destino. Essa é uma encarnação definitiva, decisiva, porque é óbvio que o terceiro milênio começou, a era de Aquário, em 21 de fevereiro deste ano, começa. Então, tudo aquilo que sempre sonhamos vai estar no céu. Mas nós vamos precisar estar sintonizados com essa crença em que os hippies acreditavam, de que amar é a maior energia da vida. E, aliás, Madre Teresa de Calcutá, que estava longe de ser hippie, dizia: a maior força do universo é o amor. Ela dizia isso com toda a convicção, porque ela tinha aprendido isso sabendo das palavras de Jesus. Jesus que incentivava os discípulos à coragem, porque sabia muito bem o que viria para eles depois da sua crucificação. Sabia das transformações que eles iam precisar fazer em si mesmos, das ilusões que eles iam ter que eliminar para poder, dentro da realidade, amar e servir. Pedro diz ao homem paralisado na escada: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. E coloca a mão sobre a cabeça do homem
que fica curado imediatamente. E Pedro se surpreende. Como aquilo era possível? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, te dou. Nós com certeza também não temos ouro nem prata. Aliás, quem já foi tesoureiro de centro espírita sabe que é difícil o espírita participar de um almoço que custa R$30 e não sair reclamando que foi caro. O espírita tem essa capacidade e acho que não vai morrer nunca isso dele. Nossa Senhora, de quantos almoços eu já participei, quantos ajudei a organizar, e a reclamação era sempre essa. Quando você dizia criança não paga, a pessoa achava a coisa mais natural do mundo. Se você dizia o refrigerante é pago à parte, a pessoa já ficava mal-humorada. Nunca me esqueci, há muitos anos atrás, quando a primeira peça de conteúdo espírita estreou no Rio de Janeiro, eu estava de férias, lá no Rio. Era Além da Vida. E o diretor era Augusto César Vanucci, diretor da Globo, um homem muito conhecido, que tornou-se espírita. E a peça, excelente, estava sendo encenada. Eu na fila para comprar o ingresso. Atrás de mim um casal. Nisso, não sei porquê, acho que eu estava esperando alguém, eu cedi o meu lugar e o casal passou à minha frente. Na hora que eles foram comprar o ingresso, gente, o ingresso era irrisório, era baratíssimo. Porque eu me lembro que na época alguém tinha bancado uma parte da renda da peça e o rapaz ainda diz assim, o quê? Mas eu vou ter que pagar para assistir essa peça? Vocês espíritas não fazem tudo de graça? Para a bilheteira. Vocês espíritas têm a obrigação de fazer tudo de graça. Gente, juro por Deus, eu estava atrás, eu não tive coragem de interpelar o rapaz, porque eu não sei qual seria a minha reação. Eu estava de férias, estava distanciada das forças do bem, não estava fazendo palestra, então eu fiquei calada. Mas eu nunca me esqueci disso, porque essa é uma mentalidade que por muitos anos existiu, como se o espírita tivesse que fazer gratuitamente alguma coisa, quando nós todos temos as obras sociais, as campanhas Alta de Souza, que precisam de ajuda. Tem uma frase antiga que os meus avós me ensinaram. Na verdade, um ditado que diz assim, quem não tem competência não se estabelece. Olha, poucos ditados são tão verdadeiros. Então, se você vai à casa espírita, ali é a sua usina de forças, é a sua bateria de trabalho. E você pode ser voluntário num dia, a cada 15 dias, seja, mas seja mesmo. Ao longo dos anos, quantas vezes escutei, na hora de uma reunião em que se avaliava a ausência das pessoas do trabalho, a pessoa dizia, mas eu sou voluntário, eu não ganho nada para fazer isso. Ah, meus amigos, então agora nós teremos que pagar àqueles que devem dedicar, sim, por que não, alguns minutos do seu tempo para socorrer, para atender, para dar um passe, para receber com um sorriso a pessoa que chega. Então, se nós não conseguimos fazer isso, portas adentro de uma casa espírita, não conseguimos fazer isso para o mundo. Nossa, nem com pandemia, nem depois que a pandemia passar. Pensemos sobre isso, porque o nosso caráter veio do mundo espiritual semi-formado. Mas se a vida na Terra não fosse necessária, muito necessária, nós resolveríamos as nossas questões do lado de lá. O mergulho na carne ainda é fundamental. E assim, aquilo que nos define, aquilo que nos diferencia, que resumindo, nada mais é do que fazer as coisas de todo o coração. Ou não. Talvez pudéssemos resumir as nossas diferenças, fosse isso. Há muitos anos atrás, no início da década de 60, Valdo Vieira e Chico Xavier trabalhavam juntos. A ideia da espiritualidade era que Valdo Vieira, que era médico, que através dele, André Luiz pudesse fazer uma
um extenso trabalho de psicografia na área da ciência para a doutrina espírita. Chico, só coração. Então toda a parte de evangelho, de renovação, de espiritualidade mesmo, ligada às transformações, ficaria com Chico. Mas André Luiz, que já tinha escrito aquelas obras maravilhosas, aqueles 16 livros imperdíveis, que a cada 2 anos nós temos que estar relendo, que começam com o nosso lar, ia escrever através de Valdo Vieira. Tudo planejado pelo mundo espiritual. Naquela manhã, estavam os dois numa pequena sala, sentados, cada um na sua máquina de escrever. Entra pela janela um besouro enorme. O besouro, desavisado, pousa na máquina de escrever do Valdo Vieira. O Valdo olha, irritado, dá um peteleco no besouro. O besouro cai, semi-desmaiado. Não desiste. Dá uma voadinha, volta a pousar na máquina do Valdo. O Valdo, mais irritado ainda, dá uma cotovelada no besouro. O besouro cai de novo, dessa vez quase morto, mas se ergue, volta a voar. Dessa vez o besouro entendeu. Ele pousa na máquina de escrever onde estava o Chico. O Chico pega o besouro com as 2 mãos, com todo cuidado, vai até a janela. Antes de soltar o besouro, diz a ele: "Ah, meu amigo besouro, você e eu somos iguais. Apanhamos, mas não desistimos." E faz o besouro voar para longe. Naquele dia, aquele besouro já sabia o que depois nós espíritas descobriríamos: que entre Valdo Vieira e Chico Xavier não havia só a diferença de tarefa, ou o fato do Valdo Vieira ser médico e o Chico não ter o 4º primário sequer começado. A diferença de coração também definiria o destino dos dois. E aí os espíritos não puderam contar com Valdo Vieira para o resto da vida. Eu espero sinceramente que o mundo espiritual possa contar conosco. Eu espero que todos os dias ao acordar, nossa oração inicial nós pensemos e peçamos: Senhor Jesus, me aponte caminhos. Porque os caminhos de Jesus são sempre os caminhos maravilhosos do trabalho no bem. Ninguém precisará pedir que nós, em algum momento, pensemos em reviver o amor cristão, porque ele terá sido alimentado todos os dias da nossa vida. Por isso está lá no Antigo Testamento, em Isaías: os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles. Sejamos nós os justos. Vamos expandir nossos horizontes. Depois de tanto tempo fechadinhos, distantes uns dos outros, quando tudo isso passar, vamos falar ao mundo de tudo que o mundo precisa transformar. E vamos dizer a essa energia que pode contar conosco. Porque mais do que espíritas, estamos preparados para finalmente sermos, depois de tantas caminhadas, verdadeiros amigos de Jesus. E sempre nos perguntar: o que eu fiz hoje que um verdadeiro amigo de Jesus faria? E o que eu fiz hoje que um amigo de Jesus não faria? Eu tenho certeza que da próxima vez que nos encontrarmos, tanto eu como vocês estaremos ainda melhores do que estamos hoje. Felizes, esperançosos,
Ainda que vivamos mais 30, 40 anos na Terra, 100 anos é um relâmpago na eternidade. Um dia todos estaremos na verdadeira existência e que, ao olhar para trás, possamos pensar que não fizemos tudo, mas que tudo que fizemos saiu, nasceu do mais profundo do nosso coração. Que Jesus, o amigo eterno, nos guarde hoje e sempre. E agora, chegamos à conclamação final. Reviver o amor cristão não é projeto para amanhã, é urgência hoje. Não espere ser grandioso, comece sendo real. Humilde, acolhedor, paciente, verdadeiro. Cada gesto conta, cada escolha importa. Você é chamado a olhar para quem está perto, e até para quem não parece merecer, e estender o amor. Não mais comércio de palavras, mas testemunho vivo. Se você sentiu algo brotar em seu espírito, deixe essa centelha acesa, pratique, sustente, seja ponte. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Talvez seja justamente a luz que essa pessoa espera. E me diz aqui nos comentários: qual atitude de amor você vai reviver hoje? Onde você pode derrubar muros internos para que Cristo viva por meio de você? Se inscreva, acompanhe essa jornada conosco. Que o Cristo nos fortaleça e nos leve a amar, sempre mais profundo e verdadeiro.